Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. 11 instituições, entre elas o TRT de Mato Grosso, renovaram no fim de julho parceria com o Tribunal de Justiça para a continuidade do programa Justiça Comunitária. Para explicar como funciona e como ter acesso a essa justiça comunitária, está aqui com a gente hoje a coordenadora do programa, a juíza Helena Maria Bezerra Ramos. Doutora Helena, como é que surgiu a ideia do Justiça Comunitária? Bom, a Justiça Comunitária, ela surgiu no Distrito Federal, no Poder Judiciário do Distrito Federal, por meio de uma juíza chamada Gláucia Falsarelli. A doutora Gláucia era uma juíza nova, dinâmica, e trabalhava naquele ônibus itinerante que nós temos aqui dos juizados também, lá tinha também. Então ela ia nesse ônibus naqueles bairros satélites, ao redor de Brasília, e como todo ônibus prevê, você tem que fazer os atendimentos e anotar todos os atendimentos, o que você fez, fazer um relatório diário. E o que ela observou, fazer o relatório para o tribunal? Que, digamos assim, 70% das pessoas que procuravam um ônibus não tinham um objetivo judicial, não tinha intenções de procurar aquela justiça itinerante para resolver um litígio, uma ação contra alguém, Ou para acionar judicialmente. Isso. O que ela queria era cidadania, ou seja, queria informações de direitos básicos dela. Por exemplo, coisas simples, onde poderia tirar uma carteira de identidade, onde poderia tirar um título de eleitor, onde poderia aposentar uma pessoa deficiente físico, onde quer dizer, situações administrativas, situações que não estaria realmente ligada a litígios, a poder judiciário. Então ela imaginou uma pessoa assim, uma pessoa da comunidade, que tivesse acesso às casas das pessoas também, uma pessoa que tivesse uma orientação por parte do Poder Judiciário, uma orientação preventiva, que pudesse ajudar as pessoas da sua comunidade nessas informações básicas administrativas. E também resolver pequenos litígios, porque nós não pretendemos com a justiça comunitária substituir o Poder Judiciário, mas sim evitá-los, evitar litígios. Por exemplo, situações em que pessoas, às vezes nem têm direito, acham que têm direito. Por falta de informação. Falta de informações, porque não vai aqui uma crítica aos advogados, mas eu sou professora, o que a gente ensina na faculdade? A gente ensina a cultura do litígio, a gente ensina a cultura da demanda, do processo, a gente ensina como processar, A gente ensina o advogado a fazer petição inicial, a contestar, a recorrer, a fazer perícia, a gente ensina na área civil criminal, quer dizer, mas a gente ensina o quê? O litígio, Nós não ensinamos os advogados quando chegar um cliente no seu escritório, ele tentar conciliar as partes e evitar um litígio. Pelo contrário, ele ganha com o litígio. Então, quer dizer, essa prática que nós queremos mudar. Lógico que nós não queremos resolver todos os problemas do judiciário, porque não tem, por exemplo, morreu alguém, tem que fazer inventário, matou alguém, tem que ser processado, não tem jeito, Então, são situações. Mas aquelas coisas simples que muitas vezes o advogado entra, a pessoa não tem direito, quantas demandas inúteis a pessoa está perdendo o seu tempo, Ou ela vai pessoalmente no juizado, e acaba que não tem direito a nada, então ela já se informa. Quer dizer, só o fato dela se informar, saber se tem ou não direito, ou mesmo se o agente conseguir conciliar aquelas pequenas questões simples, que não precisava, que normalmente ninguém iria no judiciário, Então, ela resolve ali na justiça comunitária. Então, foi isso que ela imaginou. Essa pessoa, treinado pelo Poder Judiciário. Então, ela encontra essa pessoa na comunidade. E quando é que essa experiência, doutora, essa iniciativa chegou a Mato Grosso? Bom, aí tem uma outra história, uma historinha. Eu fazia parte da Associação de Magistrados. Na época, o presidente da associação,
mato-grossense magistrado, a AMAN, era o doutor Hernani Vieira de Souza. E o doutor Hernani era uma pessoa que gostava muito de trabalhos sociais, né? E ele me pediu para mim assumir ele criou uma diretoria lá na AMAN, que não existia no seu estatuto, e me nomeou e disse, olha, Helena, eu quero que você faça projetos que envolvam o juiz. Projetos que envolvam o juiz no social. Por exemplo, vamos fazer campanha de cobertores para os abrigos dos velhos. Vamos. Você vai fazer a campanha junto aos juízes, recolher cobertores junto aos juízes, e você vai, junto com os juízes, entregar lá. Vamos fazer campanha de roupas e sapatos para menor. Você vai fazer essa campanha junto aos juízes e os juízes é que vão entregar. Quer dizer, ele queria o juiz envolvido no social. E na época nós desenvolvemos vários projetos, ajudamos muitas entidades, como a Via Láctea, né, que era um projeto de aleitamento, nós fizemos divulgação, fizemos campanhas de dinheiro, fizemos vários projetos. E ele quem viu numa revista de negócios, falando da justiça comunitária lá de Brasília, que tinha, acho que em 98, 99, que teria começado lá. Isso foi em 2003, né? O doutor Hernani viu isso. Aí ele falou assim, olha aqui que beleza esse trabalho aqui. Vai lá para a gente aplicar aqui. E ele pagou uma passagem para mim, pediu para mim ir a Brasília, nós fomos. Lá eu conheci a doutora Gláucia, participei de todo o trabalho lá, passei uns 2 dias encaminhando, olhando como atuava, como funcionava, né? Acompanhei tudo. Trouxe cópia de tudo, né? Os problemas que ela tinha lá, que ela estava tentando resolver, né? Então eu trouxe para cá, naquela época, e naquela época apenas um estado também estava implantando a justiça comunitária, que era o Mato Grosso do Sul. Estive lá também, mas eles estavam no começo ainda, tinham algumas dificuldades, porque era uma coisa nova, né? Então havia uma resistência por parte dos tribunais, porque os nossos tribunais, há um tempo atrás, do Brasil inteiro, a gente preocupava muito com o processo, né? Era o andar do processo. Não tinha esse lado de criar projetos, de melhoria, né? Então, era difícil. Mas nós chegamos aqui, eu percebi que esse projeto não era um projeto, né? Não era um trabalho de uma associação de juízes, né? Não era um trabalho, ele era institucional. Lá em Brasília ele funcionava sob a orientação, coordenação toda da presidência do tribunal. E foi possível institucionalizar aqui, então? Então, aí, em razão disso, passei essa informação ao desembargador Hernani, e que ele falou, então eu vou entrar em contato com o desembargador José Ferreira Leite, que era na época o presidente, e se ele encampar a ideia, né, a gente leva para ele então, já que não poderia ser aplicado lá na nossa associação. E aí ele esteve falando com o doutor Zé Ferreira, o doutor Zé Ferreira marcou um dia para falar comigo, e aí ele leu tudo, expliquei para ele entendeu, achou muito bacana, ele falou, não, nós vamos implantar. E deu total apoio. Na época nós fizemos uma lei, né? Uma lei para implantar, uma lei estadual. E fizemos um estudo, modificamos algumas coisas em relação ao Brasil, até pela característica do Estado, né, do Distrito Federal, né, e aqui o Estado maior. E começou a ser implantado primeiramente em Cuiabá, doutora? Sim. Na época, como era uma coisa nova, era uma situação não vivenciada por ninguém, não sabíamos se ia dar certo ou não, o pleno do tribunal autorizou, né, mas determinou que nós fizéssemos primeiramente um projeto piloto. E onde foi esse piloto, então, doutora? Aí nós escolhemos, na época, 3 bairros, que é o Recanto dos Pássaros, Jardim Imperial e Parque Universitário, né? Ali, nas proximidades, isso, né? Naquela época, em 2004, porque aí já era 2004, né? Que eu falei com ele no final de 2003, início de 2004 nós implantamos. Nessa época, só existia uma rua que chegava
a esses 3 bairros. E os 3 bairros, ele assim, era mato. Não existia mais nada além dos 3. No entorno, né, doutora? Não, hoje temos o Jardim Imperial 2, temos tem outros... a Avenida das Torres, já, tem a Avenida das Torres, tem outros bairros além, mas na época não existia, era só esse bairro. Então a escolha dos 3 bairros foi justamente por isso. Porque qualquer projeto que se aplicasse ali, só iria ser visto e conferido pelos moradores daquela região. Se a gente fizesse, por exemplo, na Santa Helena, aqui em Cuiabá, né, um bairro central, poderia atender pessoas de outros bairros, porque está muito ligado. Então, o número poderia não ser verdadeiro. E deu então, certo, aí, doutora? Deu certo. E você estava à frente desse projeto piloto. Aí o doutor Zé Ferreira falou, bom, já que você começou, agora você termina, né? Eu fiz um projeto, rascunhei a lei, o projeto de lei para encaminhar ao pleno, que depois aprovou e encaminhou à Assembleia. Outra característica que nós escolhemos esses bairros, porque lá tinha 3 tipos de bairro. Lá nós tínhamos um Recanto Pássaros, que era de uma classe melhor, né, financeiramente melhor. Uma média, que seria universitário, que é de professores, funcionários da universidade. E tínhamos um bem humilde, que era de um habitacional lá, né, um sistema habitacional, que tinha muitos problemas, então era um bairro bem humilde, né. Então nós tínhamos 3 características, também foi por isso. E o que nós verificamos ao implantar nesse piloto? Que não precisava ser implantado no bairro Jardim, no Recanto dos Pássaros. Tanto é que hoje, por exemplo, lá no Santa Rosa não tem justiça comunitária, porque as pessoas mais abastadas, elas têm condições de se orientar com bons advogados, né, de procurar os seus recursos. Que municípios, doutora, e que bairros em Cuiabá já tem justiça comunitária? Mas isso você responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seu site os mais variados tipos de informações e serviços, além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Este é o programa Trabalho em Revista, que hoje fala sobre o programa Justiça Comunitária, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça em parceria com outras 11 instituições. Doutora Helena, a senhora ia me falar sobre que bairros tem a Justiça Comunitária aqui em Cuiabá e quais os municípios do interior que já contam com o programa. Certo. Nós não estamos em toda a cidade de Cuiabá. Por exemplo, nós não estamos no Pedra 90, um bairro populoso, que é um dos objetivos do planejamento deste ano, é implantar lá. Mas nós temos no Jardim Industriário, que é próximo, temos no Jardim Imperial, no Santa Isabel, no Santa Amália, no Baú. Nós temos muitos bairros populosos sendo atendidos, né, pela Justiça Comunitária, no Cochipó, né, no Jardim Presidente. Então, são situações, nós escolhemos os bairros mais humildes para implantar. E no interior, doutora? Bom, no interior, nós temos na Várzea Grande, né, que não podemos nem falar do interior, está aqui do lado, mas nós temos na Várzea Grande, temos na Chapada dos Guimarães, em Poconé, em Cáceres, e Lucas do Rio Verde está instalando, tanto que amanhã estarei indo para lá a conversar e para a gente dar um apoio para eles terminarem de implantar a justiça comunitária. Doutora, e o agente de justiça comunitária? Ele recebe alguma remuneração? Como é que ele é selecionado? Pois é, então vamos falar do principal desse programa, que é o agente, né? Sem eles o programa não existe. Como eu disse anteriormente, nós escolhemos esse agente na comunidade. Então foi criado por essa juíza, pensado um perfil. Ela estudou junto com psicólogo, assistente social, ela montou um perfil desse agente. Então esse agente, ele é procurado dentro da comunidade. Primeiro a gente vai aos bairros ou na cidade e divulga que a gente está recrutando agente, explica o que é a justiça comunitária, quem está se interessando. Bom, ele é voluntário
porque a pessoa assina um termo de voluntariado por 2 anos, podendo ser reconduzido, mas ele, durante esse período, ele não recebe salário. Tanto que ele precisa trabalhar também, mas ele tem que ter um tempo disponível durante a semana de 8 horas para ficar à disposição da justiça comunitária. Tem gente que trabalha só à tarde, pode trabalhar de manhã, tem gente que trabalha à noite, pode trabalhar de dia, e tem gente que trabalha de dia e atende à noite, né? Então, esse agente, a gente faz uns folders, também distribui, fala em rádios, naqueles carros de som, a gente faz bem propaganda mesmo, e a gente recebe um currículo de todos eles. Mas, inicialmente, a gente fez divulgação mesmo de casa em casa. Quando a gente quer implantar no bairro, a gente faz de casa em casa. Ele tem que ser maior de 18 anos, né? Pode ser homem ou mulher. Ele tem que trabalhar, não pode ser exclusivamente dono de casa, né, vamos dizer assim, porque tem que ser uma pessoa ativa, né? Ele tem que ter se sustentar. Mas ele tem uma ajuda de custo, sim, porque ele vai precisar ir toda sexta-feira à sede da Justiça Comunitária para trazer todos os atendimentos da semana e também para se orientar. Por quê? Ele chega, uma pessoa procura ele lá no bairro. E ele não tem condições, porque nós não estamos formando advogados, né? Nós formamos pessoas com direitos básicos, mas muita coisa eles não sabem. Então eles escutam, pede para voltar no outro dia e ele conversa com o assessor. Então existe um assessor jurídico, um psicólogo e um assistente social na sede da Justiça Comunitária, que vai dar orientação para ele em como ele agir e orientar a pessoa, caso ele não saiba. Essa pessoa, ela tem que ser primeira coisa, tem que ser uma pessoa normal, uma pessoa regular, vamos dizer assim. Um bom pai de família, ou um bom filho, um bom marido, um bom vizinho. Que a comunidade se reconheça isso, lógico. Ele não pode estar envolvido em política. Por exemplo, o presidente de bairro não pode ser agente de justiça, né? De cidadania. Ele tem que ser uma pessoa, também não pode estar ligado a nenhuma religião. Ele pode ser religioso, mas não ser o padre, por exemplo, o pastor. Porque, infelizmente, as pessoas têm uma resistência. Eu posso ser católica e não querer conversar com ele porque ele é crente, ou ao contrário. Ou eu posso ser de um partido político e não querer conversar porque ele é de outro partido político. Então, para não haver essa ingerência, né, então a gente precisa ser uma pessoa que não esteja ligada a nada especificadamente. E tem que ter bom senso, tem que ser uma pessoa conscienciosa, porque acho que é muito importante ter o bom senso. Uma pessoa que saiba ouvir, que saiba também compreender aqueles problemas. Então, a pessoa não precisa ter estudos, tem que ter pelo menos um 2º grau, mas precisa ter um certo discernimento, né? Doutora, e quais os casos que chegam? O que esses voluntários têm ouvido? Quais são as demandas? Elas são diversas. A primeira, eu disse, a primordial é a cidadania, que é a parte administrativa de informações de onde tirar os seus documentos, né? Onde procurar seus documentos. Mas na parte, digamos, litigiosa, né, que eles também conciliam muitos, é a parte mais de vizinhança, né, e de família, que é o que mais tem nessas comunidades. E quando você fala de família, doutora, o que é? Briga entre o casal, é filho com os pais? O que mais chega à justiça comunitária? A maior não é nem a parte de briga, mas sim a parte de filhos que precisam de alimentos, reconhecimento. Nesses casos, nós encaminhamos para a Defensoria Pública, né, para propor as ações. Às vezes, a gente chama o pai, o suposto pai, ele espontaneamente, ele reconhece. Inclusive, existe um projeto do tribunal chamado Pequeno Cidadão. Nesse projeto, nada mais é do que dar efetividade àquilo que já está previsto na lei, de que quando qualquer pessoa mãe pode procurar um cartório, dizer que o suposto pai é fulano e que não quer reconhecer, ele encaminha para a diretoria do fórum, a diretoria do fórum chama o suposto pai. Se ele fala, não é realmente meu filho, ele determina o registro. Então, esse é um sistema que existe, não precisa de processo, de nada, que esse projeto cidadão faz em grande escala, né? Faz campanha nas escolas. E a Justiça Comunitária dá apoio a esse projeto. Vem uma pessoa falando isso, a gente chama o suposto pai, preenche os dados e encaminha para a diretoria.
né? Doutora, e quem está nos assistindo e que quer saber se no seu bairro tem, que quer acessar a justiça comunitária, ou que quer se candidatar a ser esse voluntário, como fazer, como ter acesso a vocês? Pois é, a Justiça Comunitária, ela está ligada ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que fica aqui no Centro Político Administrativo, próximo aqui do TRT, né? Ela funciona ali naquele prédio Antônio Arruda. Nós temos um telefone lá, o 3617-3449 ou 3450, 3617-3450. Nós funcionamos de meio-dia às 6, no horário do tribunal, e menos nas sextas-feiras, que a gente funciona pela manhã. Só na sexta-feira que é pela manhã. Aí à tarde não funciona. Temos lá assessores jurídicos, nós temos psicólogos, assistente social. Quando a pessoa procura diretamente, nós encaminhamos ao bairro. Mas se você quiser saber se o bairro tem, é só acessar o site do tribunal, www.tj.mt.gov.br. Aí na página principal tem uma logomarca bem no rodapé da Justiça Comunitária, que fica passando, né? Você clica em cima dela, lá tem o nome dos assessores, os telefones, os endereços e os bairros onde funcionam, o nome dos agentes. Atualmente nós estamos em fase de melhoria dessa imagem. Nós estamos querendo colocar a foto de cada agente, de cada bairro, nesse site, já para você conhecer, né? Mas lá no bairro, geralmente ela funciona, a justiça comunitária, no bairro onde tem, no centro comunitário. Em alguns bairros, como Paraeirinho, funciona numa escola, porque a gente também faz parceria com escolas para funcionar na escola. Doutora Helena Maria Bezerra Ramos, coordenadora do programa Justiça Comunitária, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas suas informações. E chegamos ao fim de mais uma entrevista no Trabalho em Revista. Se você tem interesse em rever este programa, é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner Vídeos, onde estão também todos os programas que já fizemos. E você pode escolher qual será o assunto da nossa próxima entrevista. Envie sua sugestão para o TRT de Mato Grosso. O endereço eletrônico está no seu vídeo. E agora você fica com as notícias e informes da Justiça do Trabalho. Obrigada e continue com a gente. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes. Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da Vara do Trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. E aí, tudo bem? Estamos começando mais um resumo de notícias da semana. Caso Alcopan, sem acordo para pagamento dos salários atrasados. Presidente do TRT de Mato Grosso ministra palestra em fórum do Tribunal de Pernambuco. Empresa condenada por impor competição humilhante a seus vendedores. Eleição no Sindicato Rural de Pontes de Lacerda teve contagem de votos na Vara do Trabalho. Não houve solução para a falta de pagamento de salários dos trabalhadores da usina Alcopan de Poconé. Na audiência com o juiz do Núcleo de Conciliação, Luiz Aparecido Torres, estiveram presentes representantes dos trabalhadores, da usina, o procurador do trabalho Roberto Portela Milner e inclusive o desembargador Osmair Couto. Centenas de trabalhadores em greve vieram até o TRT de Mato Grosso em busca de solução para o problema. No ano passado, o TRT conseguiu resolver uma situação semelhante, usando verbas de outro processo para adiantar os salários atrasados. O representante da Alcopan rejeitou a proposta do Ministério Público do Trabalho de oferecer cestas básicas aos trabalhadores, que reclamam de não ter o que comer devido ao atraso dos salários. A empresa alegou não ter dinheiro para tal despesa.
A esperança para os trabalhadores seria a possibilidade da liberação de R$ 1.800.000 depositados na primeira vara da Justiça Federal, resultado da desapropriação de uma área de um dos sócios da Alcopan. A empresa encontra-se em processo de recuperação judicial, a antiga Concordata, na Vara de Falências de Várzea Grande. O descumprimento de obrigações assumidas nesse processo pode levar a Justiça Estadual a decretar a falência da Alcopan. O presidente do TRT da 23ª Região, desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, ministrou uma palestra na abertura do Fórum de Gestão Estratégica no TRT de Pernambuco, falando da experiência com a implantação do Programa de Gestão Estratégica no TRT de Mato Grosso. Durante o evento que aconteceu no período de 3 a 5 de agosto em Recife, o TRT de Mato Grosso levou sua experiência de 2 anos de implantação do Programa de Gestão Estratégica. Também esteve presente no evento o assessor de Planejamento e Gestão do Tribunal, José Barbosa. Ele atuou como um facilitador de uma oficina na programação. Uma empresa do ramo de bebidas foi condenada a pagar indenização de R$ 10.000 por danos morais a um trabalhador submetido a humilhações e constrangimentos perante os colegas de trabalho. A decisão foi da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá. A empresa instituiu uma competição na qual o vendedor que apresentasse os piores resultados era premiado com troféus chamados de tartaruga e lanterna. A empresa se defendeu, dizendo que sempre buscou estimular o trabalho dos vendedores e que a competição era para incentivá-los a conquistar bons resultados e melhores salários. Ao sentenciar, a juíza Rafaela Pantarotto destacou que condutas como estas se revelam inadmissíveis em uma relação de emprego, a qual deve ser norteada pela boa-fé, cooperação e lealdade e principalmente com tratamento digno e humano, e ainda concluiu que condutas como as da empresa devem ser severamente combatidas. A eleição para a direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pontes e Lacerda movimentou a Vara do Trabalho do município. O episódio está ligado a 2 ações ajuizadas a partir dos desentendimentos no processo eleitoral que visava a escolha dos dirigentes para o próximo mandato. Encerrada a votação, o comitê eleitoral, acompanhado da polícia e de dezenas de sindicalizados, foi até a vara trabalhista com a urna em mãos e pediu que a apuração dos votos fosse feita pela Justiça do Trabalho. O juiz Lamartino França de Oliveira designou 2 servidores da vara para fazer a apuração dos votos. Enquanto isso, do lado de fora da vara do trabalho, cerca de 100 trabalhadores rurais aguardavam o resultado da eleição, que deu a vitória à chapa da atual diretoria. E agora vamos conferir o calendário das varas itinerantes desta semana. Haverá itinerante de 12 a 14 de agosto nos municípios de Nova Monte Verde e Aripuanã. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!